Opa, Opa, aí, hoje é a live do Sérgio, meu xará. do Sérgio. Diz que tem um Sérgio bonito e um feio. A gente vai ter que descobrir qual é o bonito e qual é o feio dessa história. É, Mas um aí, nordestino também lá como eu, lá da nossa região, ali por perto. é mesmo, né, cara? Eu não É, sabia, mas eu é, descobri eu lá sou do Rio naquela Grande do região Norte, do né? Rio Grande do Norte, né? Pode crer. É, Sou aqui somos do Ceará. vizinhos. É mesmo. Pois é, pessoal. Hoje a ideia dessas lives que a gente está fazendo, e aí eu chamei Sérgio como nosso xará, fazer a live dos Sérgios, é a gente falar um pouco da trajetória, né, de estudo de algumas pessoas, vocês conheceram um pouco Aproveitar aqui. da trajetória dele, e também a gente falar um pouco de técnica de estudos. É aquilo que eu sempre falo, eu defendo um pouco que não existe um único jeito. Eu acho que essa é Ah, uma oportunidade de a gente escutar várias pessoas e talvez você ali pegar de cada um aquilo que é a melhor forma, ou aquele modelo que mais se encaixa no seu jeito de estudar, né? Então eu vou uhum. deixar aí o Sérgio se apresentar e a gente vai bater um bate-papo aí com vocês. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar aí no chat e a gente vai conversando. Ao longo da semana vocês mandaram também algumas dúvidas na pergunta que a gente deixou fixa. Eu vou trazendo aqui para que a gente vá conversando. Então, Sérgio, a bola está com você aí. Beleza. Sérgio, antes de começar a me apresentar, vê aí se tem um botãozinho de interrogação Ah, aí, tem? Pra galera mandar as perguntas? rapaz, tem um botão Tem um aqui. botão de Agora o que é que eu faço interrogação? com ele? Pronto, Ah, aí, tem. pessoal que quiser mandar dúvida aí, usa esse botão aí de interrogação, certo? Manda uma dúvida que a gente vai ver e a gente pode mostrar essa dúvida para todo mundo. Então, quem quiser perguntar aí sobre técnica de estudo, sobre a história, sobre qualquer coisa, é bom que a gente joga essa pergunta para todo mundo e vocês ficam mandando as perguntas aí. Aproveita que a gente vai respondendo aqui na live, tá? A gente combinou aqui que a gente quer fazer uma coisa bem aberta, assim, informal, um bate-papo, um ping-pong com vocês, né? Então, mandem as perguntas que fica bem legal. Então, Show de bola. Então, vamos lá, né? Eu sou o Sérgio Machado Filho, né? Meu nome é igual ao do meu pai, e eu sou aqui de Fortaleza. Eu sou formado em administração, comércio exterior, e eu tenho também uma graduação lá na Alemanha, que eu fiz um intercâmbio. Então, no final das contas, eu tenho 3 graduações. Enquanto eu estudava para concurso público, tinha um programa de pós lá no meu cursinho, que eu aproveitava todas as aulas que eu já tinha assistido. Então eu aproveitei e fiz uma prova e fiz um TCC lá e consegui uma pós também em direito tributário, porque eu comecei estudando para a área fiscal e depois eu mudei para a área de controle. Mais tarde posso falar mais sobre isso, né? A gente vai falar sobre é isso. interessante a gente falar sobre isso também, essa mudança. Exato. E, e aí eu comecei, resumindo assim, bastante, eu comecei no final de 2015 a estudar. Em 2016 estava estudando para a área fiscal. Fiz uma prova de Tribunal de Contas, mas não sabia nem o que era. Aí em 2017 apareceu as provas de Tribunais de Contas, fui descobrindo o que era, fui estudando, saiu 3 Tribunais de Contas assim seguidos. Eu vacilei no primeiro, mas acertei nos 2 seguintes. E aí acabei passando no TCE São Paulo e TCE Paraíba. Isso aí foi no final de 2017, começo de 2018. Assumi em 2018, lá no TCE Paraíba, tive que dispensar São Paulo, porque eu fui chamado ao mesmo tempo nos dois. E agora sou auditor, né, lá no TCE Paraíba e sou professor também. Eu comecei a trabalhar com o Eric já antes de tomar posse lá no TCE. E ele gostou do meu trabalho e me chamou para direção. E agora sou professor lá no direção também, professor de administração financeira e orçamentária. Também também A conhecido famosa como AFO. AFO, né? Nossa É, e querida Sérgio está fazendo AFO. sucesso lá, o pessoal está gostando das aulas do Sérgio. Né? Ele e Marcel diz que é a dupla infalível. A galera fica Eu, comparando aí o Romário e o Bebeto. eu tenho muita pena de, quando eu ter estudado, eu não ter estudado pelas aulas de Marcel, que todo mundo fala muito bem, né? E agora É pelas muito suas bom, cara. aulas. Eu Eu aprendo muito com perdi, ele. perdi muito tempo lá com o professor, que até tem muitos colegas que acham um cara muito bom. Giovanni alguma coisa, Pacelli, sei lá como é o nome do cara. Isso, Giovanni Mas, Pacelli. bichão, eu sofri com esse material, não deu para minha forma de estudo. E depois de É, muito tempo tive que comprar livro, mas tem colegas meus, pessoal que fez auditor de controle interno aqui, o cara é fã dele, acha o melhor professor de AFO, então eu acho que tem sim. muito dessa opinião, né? Mas Sérgio aí Tem está muito, fazendo cara. sucesso, só vejo elogio do seu trabalho, né? Enquanto professor de AFO. Valeu, cara, valeu. Pois é, então, eu acho que vai muito do perfil do aluno, já pegando o gancho aí do que tu tá falando.
eu tentei fazer um curso que agradasse a gregos e troianos, né? Tanto o aluno que está começando agora, do zero, quanto o aluno que já é avançado, entendeu? Que eu aprofundo mesmo, eu falo até todos os mínimos detalhes. Se você ver meu PDF lá, é 50 páginas de teoria, repito várias vezes, que é para entrar na cabeça, martelar mesmo. Incorporar mesmo. Pois é. E aí, esse estilo, eu recebo muitos elogios, né? Desse estilo, eu faço um bate-papo também com um aluno, como se o aluno estivesse perguntando para mim alguma coisa, eu respondo e tal. Fica uma coisa bem dinâmica, assim. Já recebi elogios de aluno falando que, ô professor, parece que eu tô numa conversa de bar com o senhor, parece que a gente está conversando, é muito bom, muito legal e tal. Mas por outro lado, cara, e revelando aqui também, eu já recebi, inclusive, duas críticas recentes de alunos falando assim, professor, estou estudando para um curso tal, esse curso aqui já é mais avançado, muitos dos alunos já são promotores, já são concursados, a gente não quer saber muito desse lero-lero, não, essa conversa com o professor, essa repetição, esse monte de exemplo e tal. Aí eu comecei a pensar, porra, tá, então, quem sabe eu faço um outro curso, né? Eu tô pensando em fazer um outro curso Um específico modo para essa avançado, galera, um um curso mais avançado, um direto ao pesado. ponto, como se fosse um livro-texto mesmo, entendeu? Como é o estilo do Giovanni Pacelli, do Paludo e outros professores de África que tem por aí, entendeu? A dificuldade que eu enxerguei de muitos alunos era que realmente é um livro-texto. Eles jogam as palavras lá, não explica nada, você que se vire para entender, Aí, professor, vai muito isso que você copia a falou, é muito lei. da sua sintonia, do seu estilo de estudo, né? Tem vezes que você gosta de um formato que tem um pouco mais de brincadeira, tem outra pessoa que quer uma coisa mais direta, e é Pois por é. isso que eu acho que aí tem bons materiais no mercado, né? Mas eu indico aí o de Sérgio, para o pessoal que não conhece. E é isso aí, você estava falando sua Valeu. trajetória, é um ponto que sempre me intrigou. O que é que você acha aí da diferença da carreira fiscal e carreira de controle? Você falou, eu comecei a estudar para fiscal e mudei para controle. Como é que daria para você trabalhar as duas ao mesmo tempo? Você acha que é próximo? São estudos muito diferentes? Qual é a sua visão dessas duas carreiras? Cara, pra mim a transição foi meio que tranquila, assim, não senti muito não, sabe? Eu acho que até dá pra pessoa levar as duas, mas vai chegar um ponto quando aquele edital que você quer bastante do concurso, seja da área fiscal, por exemplo. A gente está com notícia agora do Cefaz Roraima, né? Ah, É, Cefaz Roraima é um concurso que eu quero muito, porra, é um dos melhores salários do Brasil e tal. Porra, começou a subir fumaça sobre esse concurso, começou a escolher a banca, o edital tá próximo, aí pô, você tem que começar a focar, cara. Eu acho que você pode ir levando os dois até certo ponto, mas chega um momento que você tem que se decidir, assim, especialmente quando sair o edital. Meu irmão, saiu o edital, pronto. Aí você, você tem que focar naquele, mas então entendeu? você diria que é uma base, a base das duas são bases semelhantes. É São isso? semelhantes, sim, são. Porque Então, isso que assim, você está eu falando acho. vai um pouco ao encontro do que eu defendo. Eu defendo muito com meus alunos, Também. alunos que eu acompanho, é que são áreas muito parecidas, lógico. É como você tem que escolher um foco, tem que escolher, vou estudar para o TCDF. Então você vai estudar aquelas matérias do TCDF. Mas isso não impede que você faça alguns concursos da área fiscal que são muito semelhantes. Talvez você não chegue lá 100% preparado, mas concurso eu Uhum. defendo um pouco, e aí se você não concordar também, sinta-se livre, que é um pouco de volume também. Lógico, você tem que ter um É, foco, mas quanto mais prova você fizer, mais prova você vai passar. Desde que você estude, também não cai do céu, né? É como você é, falou, você passou aí vários concursos, mas eu tenho certeza que isso aí veio de suor, né? Não veio de. Não vejo ninguém sendo aprovado por ser muito inteligente, porque tem muito disso, né? O pessoal fala, o Sérgio Machado passou porque ele é muito estudioso, ele é muito inteligente. é. Mas como é que o Sérgio Machado se tornou muito inteligente? Estudando, provavelmente, né? Não é que ele é inteligente, talvez seja mais esforçado. E aí, o que é que você acha disso? De onde, da aprovação, quanto é esforço e quanto é uma inteligência prévia ou uma capacidade acima da média? Uhum. Cara, eu acho que, assim, é parecido com a analogia que eu fazia com um amigo meu que começou no CrossFit, sabe? Eu faço CrossFit também, já há bastante tempo, e, tipo assim, eu já era atleta antes, já vim do basquete, né?
já eu tenho boa qualidade de movimento, sabe? Pego as coisas fáceis, assim. Enfim, já era atleta. Aí, e esse meu amigo, cara, porra, penando. Ele, porra, Sérgio, como é que tu consegue pegar de primeira, assim, e eu demoro aqui? Eu falei pra ele, cara, todo mundo começa num ponto diferente. E todo mundo evolui numa velocidade diferente. Tipo, eu no meu primeiro dia de CrossFit, eu botei 60 quilos lá no exercício, pô. Tem gente que tem 5 anos de CrossFit e não consegue botar 60 quilos, pô. Porque eu já comecei em certo nível, entendeu? E eu já era atleta, então eu já tinha essa adaptabilidade. Agora, trazendo para o mundo dos concursos, pô, cada um tem a sua bagagem, a faculdade que você fez, o quanto você estudou na escola. Não que isso influencie, mas se você, eu acho que se você era um bom estudante assim na escola, você já tem meio que o hábito de estudar, entendeu? Se você não costumava estudar, é um hábito que, claro, você pode desenvolver você pode desenvolver, mas vai ter um pouquinho mais de dificuldade de desenvolver do que alguém que já está acostumado a estudar muito, assim. E eu era assim, então eu tive até certa facilidade em passar o dia todo estudando e tal, porque eu estudava muito durante a escola, sabe? Estudei muito pro vestibular e tal. Então, cara, mas a questão de inteligência, cara, não acho que influencia muito, não. Se eu tivesse que chutar aqui, sei lá, 70% esforço, 30% inteligência, por aí. A É, maioria é esforço, com certeza, mano. Não adianta porque você isso é ser interessante quando eu inteligente vejo. e não tá com as coisas na cabeça. Porque assim, inteligência por si só, Sérgio Machado, um cara que estudou a vida toda. Ah, era um cara que gostava de estudar. Vamos partir desse pressuposto. Mas você teve que estudar novamente para o concurso público. O seu Tudo, resultado do velho. concurso veio de estudo novo. Tudo. Você sentou a Ó, bunda e estudou várias horas por dia, né? E aí, falando com em estudar certeza. De várias que horas por dia, como adianta. é que você Fala aí. programava tudo ali? Quantas horas você estudava? Como é que você se planejou em termos de estudo para o concurso, né? Eu quero ver se foi Aham. sorte, se era Então, inteligência prévia ou foi suor. é claro, cara, não é de que adianta você ser inteligente se você chega lá na pergunta o que está escrito no artigo. Porra, de que adianta ser inteligente? Tu tem que conhecer, tem que ter estudado. Então, assim, a minha rotina de estudos, eu tive Isso. a felicidade, né, a oportunidade de poder estudar full time, né, o dia inteiro. Meus pais Certo. me sustentaram aí durante esse momento, então eu tinha o dia todo para estudar, assim. E eu costumava estudar de, de 8 a 6 a 8 horas líquidas por dia, tá? Não era sempre que eu fazia isso, claro, tinha dia que eu fazia 4, 5, 6. De 6 a 8 era mais quando pós-edital. A média Certo. mesmo, normal, era de 6 horas líquidas para baixo, assim, 5, 6. E como é que você Mas marcava essa hora líquida? O que é que você chama de hora líquida na sua. um reloginho, tinha um reloginho de mesa, não marcava no celular, porque o celular Hum. sentia que me distraía, né? Aí eu colocava o celular no não perturbe, para ele nem vibrar, nem fazer nada quando alguém mandasse mensagem ou ligasse, né? Avisava para quem eu tinha que avisar, ó, vou começar um bloco de estudo aqui, 1 hora e meia, 2 horas, tá? Manda mensagem aí, se for urgente me liga. Tava no não perturbe, celular dentro da gaveta e no meu reloginho lá anotava a hora que eu começava a estudar. Comecei 5 horas. Aí estudava lá, estudava. E eu estava por ciclos, né? E aí no Hum. meu ciclo eu tinha assim, a matéria tal, 1 hora, matéria tal, 1 hora e meia. E eu tinha o ciclo impresso e colado na parede. E aí pronto, quando acabasse assim, quando acabasse a hora, né? Se era 1 hora e eu comecei 6 horas, ou se era 1 hora e eu comecei às 5, né? Vou terminar às 6. Só que você Certo. não tem que terminar exatamente às 6, né? Eu esperava terminar um capítulo, deixa eu só fazer mais uma questão aqui. Aí terminava, sei lá, 7 minutos depois. Aí eu anotava lá que tinha estudado 1 hora e 7 minutos. Aí Aí você fazia o controle anotando, não, na tabelinha? Tabelinha eu do Excel, fazia, o que é isso? eu fazia o controle no Google Agenda, no Google Ah, Calendário.
eu anotava lá, criava tipo um evento no dia de hoje, né? No dia que eu estava estudando. Aí anotava lá a matéria que eu estudei, direito constitucional. Aí entre parênteses botava lá o tempo que eu estudei, 1 hora e 7 minutos, 2 pontos. Aí eu anotava o assunto que eu estudei. Aula um, princípios, pá. Aí essa é a primeira do dia. Aí digamos que depois eu estudei direito administrativo. Aí eu estudava e depois ia lá de novo no Google Calendário e anotava lá, direito administrativo, 1 hora e meia, E aula depois você somava essa 2, quantidade de tal. horas, assim, para ter uma ideia de quanto estudou ou não? Ou ficava lá É, como. aí depois teve um amigo meu mandou uma planilhazinha no Excel. Aí eu comecei a usar essa do Excel aí, fui somando também, para ter uma noção. E eu somava também na minha cabeça. Dava pra somar fácil, porque era tipo 1 hora, 1 hora e meia, aí eu somava 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas, 5 horas, beleza, 5, 6 horas, E aí, dava. o seu ciclo tinha quantas horas por dia nesse ciclo que você montava? Como é que você estruturava seu ciclo aí? O tempo para cada matéria, você tinha ali. Tem muita gente que trabalha com, tem que estudar 50 minutos e parar. Você tinha grupos maiores. E quanto era É, a hora por dia? Quantas matérias por dia você colocava? por dia eu acabava estudando umas 3 matérias, na média. Às vezes Hum. 2, às vezes, acho que 3 era a média, assim, no mínimo. 3 ou 4, às vezes até ia 5, né? Eu colocava o meu mínimo de minutos, era meia hora. Era assim, aquela matéria que eu já tô sabendo, tipo português, já tava dominando, tava só fazendo prova de português. Aí eu botava meia hora para português e fazia uma provinha lá, 10 questões de português, pá, fazia, pronto. O que mais? Matemática financeira também tirava tranquilo, aí também era meia hora. E aí as matérias que eu tinha mais dificuldade e que eram mais importantes na prova, tinha mais, eu tomava mais meu tempo, né? E aí o máximo que eu colocava era 1 hora e meia. Então, 30 minutos o mínimo, 1 hora e meia o Uma hora e máximo. meia, uma. E como é que você fazia E essa distribuição de matérias que você não conhecia? Você começou a estudar hoje, né? Então, ali tem um mundo de matérias que você não conhecia nem viu na faculdade, né? aham. Como é que você fazia essa divisão entre matéria nova, revisão? Hoje está muito na moda, o pessoal tem a revisão dos 24 horas, 7 dias, 32 Ah, dias. é. É tanta milacria que eu não sei como é que funciona. Mas você tinha alguma dessas mandingas que o pessoal faz de revisão milagrosa? Como é que você estruturava esse avanço? Porque sempre essa é uma dúvida dos alunos, né? Como é que eu avanço Essa, na matéria e como é que eu reviso? E aí, nessa maluquice de revisão, tem a revisão das 24 horas, tem a das 7 dias, 14 dias. Eu sei que é tanta revisão que eu não vejo como uma é. pessoa avançar. Mas talvez você tenha aí, ou você fizesse essas revisões, como é que a pessoa poderia, quem está nos ouvindo aí, estudar, né? Então, essa moda aí dos 24 horas, 7 dias, 30 dias é antiga já. É antiga da minha época isso aí. E aí, como é que você fazia? Na verdade, eu comecei nessa moda aí, cara. Eu Hum. comecei porque, como eu te disse, eu anotava no Google Calendário, então era muito fácil para eu ver o que foi que eu estudei no dia anterior, nos 7 dias anteriores e nos 30 dias anteriores. Tava tudo anotadinho lá, era só eu clicar no evento lá, que foi de 7 dias atrás, vi o que eu estudava, dava uma revisada naquilo. 30 dias atrás, vi o que eu tinha estudado, dava uma revisada naquilo e E pronto. como era essa revisada que você dava? Então, você seguia essa estrutura. Aí, Vamos por partes. Qual era a é, estrutura que você seguia de revisão e como é que você fazia a revisão? eu seguia 24 horas, 7 dias e 30 dias. E Certo. aí eu fazia isso todo dia quando eu começava a estudar. Era a primeira coisa que eu fazia, tá? Então, sentava para estudar, eu abria o Google Calendário e olhava o que eu tinha estudado ontem e dava uma revisada. Depois olhava o que eu tinha estudado 7 dias, revisava. Olhava o que eu tinha estudado 30 dias, revisava. Agora, como tu falou, chega uma hora que fica coisa demais, né? E eu percebi que realmente estava ficando coisa demais, eu estava demorando muito na revisão. Tava demorando, tipo, chegou uma hora que eu demorava 1 hora, mais de 1 hora, fazendo revisão. E não Certo. conseguia avançar direito. Então, fui pesquisando e conversando e com um amigo e tal. E eu vi que eu tinha que limitar essa revisão. Então, eu comecei a limitar uns 30 minutos essa revisão, no máximo, entendeu? Mesmo que eu tivesse que atropelar alguma coisa, eu atropelava, entendeu? Ontem eu estudei aula um princípios. Eita, tinha que. O ideal seria o quê? Abrir a aula, ler lá as marcações, não sei o quê. Só que aí, como eu só tinha meia hora, aí eu começava Certo. assim: não, quais são as coisas mais importantes? É isso, é isso, é isso.
O Direção tem uma coisa fantástica que é o resumo direcionado, né? Você pode aqui facilmente abrir o resumo direcionado, dar uma olhada lá rapidinho, ou então eu abri as questões lá que eu tinha feito, digamos que eu tinha feito 50 questões, aí eu dava uma olhada em 5 questões, eu dava uma olhada nas questões que eu tinha errado, porque eu sempre marcava as questões que eu tinha errado. Isso é uma dica, sempre marque as questões que você errou. Aí eu olhava as que eu tinha errado, olhava as que eu tinha tido dificuldade, e assim eu consegui limitar os meus 30 minutos, né? Mas vamos De lá, é minha revisão. dúvida, que é sempre a dúvida que eu tenho. Então você começou fazendo 24, 7 e 30 e terminou Uhum. não sendo mais isso, porque em meia hora você não conseguia revisar a das 24, a das 7 e a da 30 juntos, né? Conseguia. Aí, pronto, digamos que a primeira fase foi que eu consegui normal, aí começou a ficar muito longa a minha revisão. Mas por que começou a Aí, ficar longo? Você tinha já muita porque matéria de base, o que acumulou, era? porque acumulou muita coisa. Eu estava Hum, estudando muito e eu demorava. Eita, revisão é importante. Eu acabava revisando bastante, entendeu? E não conseguia avançar. Foi aí que eu preciso avançar, eu preciso limitar então a minha revisão. Aí foi que eu limitei a 30 minutos. Vamos chamar isso aí de fase 2, tá? E aí certo. depois eu cheguei em tal momento, situação, nos meus estudos, que eu percebi que eu não precisava mais dessa revisão de 7 dias e de 30 dias. E eu pesquisei e vi que a revisão mais importante, a mais indispensável, é a de 24 horas. Então, Certo. eu nunca dispensei a de 24 horas. E aí eu comecei a fazer o seguinte, comecei a anotar num Word tudo que eu tinha anotado, tudo que eu tinha estudado naquele dia, as frases mais importantes e tal, anotava num Word e colocava estudos do dia 4 de junho de Anterior. 2020. Aí no outro dia, estudos do dia 5 de junho de 2020. Pá. E Certo. aí eu comecei a estudar somente, comecei a revisar somente a de 24 horas. Por que que eu cheguei nessa fase, né? E essa foi a minha última fase de revisão. Porque eu comecei a fazer muitas questões. Chega um momento no seu estudo que você só está fazendo muita questão, e você não precisa tipo voltar para revisar a teoria, entendeu? Porque quando chegar no seu ciclo a hora de você revisar, sei lá, direito administrativo, você vai resolver uma porrada de questão de direito administrativo já revisando o que você revisaria nessa revisão de 7 dias, 30 dias, entendeu? Certo. E é uma revisão já ainda melhor, porque você está resolvendo questão e tudo mais. Enfim, chega um momento do seu estudo que você vai ter terminado a teoria e vai ficar fazendo só questão. E aí as questões é que vão direcionar você, que vão mostrar para você onde é que está a lacuna na sua preparação. Pronto, E aí você aí falou, você... você está fazendo questão, né? É um ponto que eu sempre Uhum. chego, está fazendo questão. Achou um problema, então começou a fazer questão, começou a fazer ali o limite de gasto de pessoal e começou a ficar com dúvidas, você não lembrava mais dos limites. Como é que você Uhum. fazia? E aí o que é que você fazia para buscar aquela informação que estava faltando, que era uma lacuna na sua revisão? Aí lê o comentário da questão, volta lá na parte do PDF da teoria. Se tiver com dificuldade ainda, vai assistir a videoaula, pergunta para algum amigo. Agora o Direção tem uma nova ferramenta, que é o fórum de dúvidas só dos alunos, né? Qualquer aluno que é do QC pode chegar lá e botar uma dúvida, e os outros alunos ficam respondendo e tudo mais. Sensacional isso aí, cara. Então, era isso que eu fazia. Voltava na teoria e via de novo. E o pessoal Entendia. está Se eu, perguntando. outra coisa, Você... rapidão. Ah, Se vai eu lá. tivesse muita dificuldade ainda, eu fazia resumo. Aí, se eu tivesse muita Certo. dificuldade, tivesse errando muito, eu fazia resumo. Então, eu não ficava fazendo resumo direto. O que me dizia que eu tinha que fazer resumo era o número de questões que eu errava, a dificuldade que eu tinha em lembrar daquele E resumo assunto. que você falou que é um mapa mental ou é um resumo? É, Como era o eu seu tinha um, resumo? eu tinha um bloquinho, tipo um bloquinho como esse aqui, ó. Certo. E aí eu fazia meus mapas mentais, resumos, puxava aqui as setas e tal. Era isso. Nessa questão Não, primeiro passar na pergunta, depois eu para isso. O pessoal perguntou, acabou a matéria? Revisa só por questão? Uma vez que eu acabei aquele material, o que é que você fazia?
só questão, e aí eu coloco um adendo a mais. E a leitura de lei seca, né? A leitura de normativo? Onde é que ficava ela dentro dessa sua preparação? E o que é que você acha da importância dela? Quando eu terminava a teoria, aí eu ia assim só para questões e foi mal. E sobre a lei seca, eu tinha as leis mais importantes, assim, por exemplo, eu estudava para área fiscal, né? Então eu tinha o CTN impresso. E aí, quando eu resolvia a questão, deixava sempre o CTN aqui no meu armáriozinho, sempre ao meu alcance, entendeu? E aí resolvia uma questão, aí via que, pô, era no artigo tal, aí eu marcava lá na lei seca, esse artigo é assim mesmo, tal. Aproveitava, lia mais alguns artigos lá, beleza e tal. Aí voltava a fazer questão, entendeu? Então eu meio que associava a lei seca com a resolução de questões. Eu não costumava, vou pegar a lei seca aqui e tirar uma lapada só, ler a lei todinha assim. Eu não costumava fazer isso, não. Mas Sempre você lia uma associava lei com mais de questões. uma vez, por exemplo? Constituição Lia. Federal, o LRF, você chegou... Porque parece que a leitura da lei... E a leitura da lei é uma coisa um pouco árida, né? Assim, no primeiro contato é complicada realmente. Mas muita gente nunca lê a lei, ou lê muito pouco a lei. E eu queria saber como é que é essa história. Você, LRF, por exemplo, que é a matéria que você dá aula hoje, né? Você leu LRF quantas vezes para fazer o concurso ali? Ou não leu nenhuma vez, ou não precisava ler? Como é que foi que isso Eu, aconteceu? na época, eu acho que não tinha LRF comentada, né? Hoje tá muito fácil aí pra galera. Hoje já tem aí a minha LRF direcionada, cheia de esquema e tal, bom demais. Mas a minha época não tinha LRF é, comentada. Pô, cara, acho que não tá aqui. Mas eu tinha também a LRF impressa. Uhum. Era até no modo paisagem, assim, sabe? Eu imprimia duas folhas, duas páginas numa folha só. E a minha LRF também, toda marcada lá, toda cheia de cores sublinhadas e tal. Mas você diria que você E, leu ela quantas vezes? Você... cara, não dá nem pra contar, porque eu não lia de cabo a rabo, assim, sabe? Mas eu fazia uma questão e lia a LRF. Eu li, assim, cara, inúmeras vezes, inúmeras mesmo. É, Constituição Federal. Eu tinha um livro que era Constituição Federal Comentada, do Vitor Cruz. E, cara, aquele livro ali andava debaixo do meu braço direto. Eu ia para Réveillon da família, se eu tivesse que levar um livro só, eu levava aquele. Porque era a Constituição Federal, lá eu estudava direito constitucional, administrativo, tributário, orçamentário, tudo lá. Então você chegou a ler a E, Constituição mais de uma vez? inúmeras vezes, cara. Inúmeras. Não que eu lesse assim, vou pegar, vou ler do artigo 1 até o artigo 200. Não era Não, assim, ninguém consegue, né? mas tipo assim, várias vezes revisitava a mesma página lá nesse meu livro de Constituição Federal comentada, entendeu? Que Várias vezes, legal, várias vezes. você falou aí de letra de lei comentada, né? Eu, Uhum, pessoalmente, já sou do outro lado, assim. Eu acho que a letra de lei comentada tem uma problemática, que era o que eu não gostava. Em vez de eu ler 20 páginas, ela se transformava em 60. Tinha uhum, vantagem de ter uma coisa mais palatável, né? Mas eu tinha que ler muito mais. Então eu preferia a leitura da lei, ler um esquema já pronto por alguém, né? Esse negócio do mapa mental. Eu nunca preparei meu mapa mental. Eu comprava mapa mental pronto, já tem uns do livro grandão, assim, na época era ponto do concurso. E eu usava o mapa mental já pronto para não ter o trabalho de fazer o mapa mental. Mas essa questão é, da leitura de lei, eu achava, quando eu comecei a estudar, eu pensei, a Constituição Federal, eu nunca vou ler essa danada. E eu acho que é isso, assim, quando eu vejo o ponto comum das pessoas que passaram mais de um concurso, passaram bem, é muita leitura, é muito esforço. E para a Constituição Federal, eu li inúmeras vezes também. Não seguida, assim, sentei aqui e vou ler a é, Constituição toda. Mas passei por todos os artigos dela diversas vezes. não dá nem pra E eu acho contar, que cara. ela, é isso que você falou, ela para mim também era a minha predileta, por isso, porque ela são todas as matérias de direito num canto só. Então, eu lendo a Constituição, eu acerto questão de AFO, eu acerto questão constitucional, direito administrativo, eu acerto questão do civil. Então, ali tem tudo. Lógico que não tão detalhado, mas cai muito a letra da Constituição, né? Então, eu gostava É, muito realmente e achava que a leitura da Constituição vai bem o que você falou, né? Aqui um é. pouco de diferença, né? Você gostava do comentado, eu não gostava do comentado. Não é que eu não gostasse do Então, comentado, é que eu achava que eu perdia tempo. Meu problema era esse. isso também. Na verdade, eu tinha as duas, por exemplo. Na minha época já existia o CTN comentado.
E aí eu tinha o CTN comentado e tinha o CTN também seco, entendeu? E eu pensava nisso também. Pô, o comentado é meio ruim, digamos assim. A desvantagem do comentado é que, sei lá, quebra meio a sequência dos artigos. Um artigo não fica próximo do outro, assim, para você comparar e tudo mais. Enfim, a lei seca mesmo é bem mais resumida. E outra coisa que eu queria mencionar era o seguinte: a lei seca é um excelente resumo. Excelente resumo. Isso, verdade. Você pode, porra, aqui 2, 3 páginas que eu explico no PDF, você pode talvez resumir em 1 ou 2 artigos da lei, entendeu? Então, se você já entendeu a lógica da coisa, se você já realmente, Incorporou né, aquilo. incorporou aquilo, você não precisa ler as 2, 3 páginas de PDF e nem precisa ler o comentário do professor de novo. Você lê o artigo e vem tudo para sua cabeça. No máximo, você bota ali umas anotações suas do lado e pronto. Acabou. Então, leitura de lei também é muito importante. Então, a gente está falando aí a revisão, né? E a gente discutiu a revisão. Ah, começou com aquela questão 24, 30, 1 milhão. Depois você voltou para uma coisa que era meia hora por dia para conseguir andar. Porque a área de controle, e a área fiscal também, mas eu acho que a área de controle um pouco mais pesada, para mim tem uma grande problemática. Eu queria saber como é que você lidava com isso. Hum. Normalmente são muitas matérias. Então, por exemplo, se a gente chegar a fazer um concurso para conselheiro substituto, a gente faz ali com 20 matérias, né? Um auditor de controle externo também está nessa faixa, 15 a 20 matérias. É. Como conciliar 15 a 20 matérias num dia que você tem que trabalhar, fazer exercício físico, Uhum. mesmo que você só estude, como você falou, eu tive a oportunidade de por um momento só estudar, é muita coisa, né? Como é que você É. fazia? Você se tornou o especialista em cada matéria, você buscava isso? Ou não? Qual era o nível de complexidade ou de esforço que você levava para cada uma dessas 15? Porque o difícil, eu acho, para um cargo de controle, é administrar isso. Como avançar com 15, 20 matérias com ideias diferentes? Porque aí você faz uma coisa que tem cálculo, você vai para o direito, depois vai para o português. Então ainda tem esse grande problema. Quando você faz um concurso para juiz, por mais difícil que seja, a gente só estuda direito. Então é um grande bolo chamado direito. No área de controle, você vê contabilidade, aí tem que saber somar, aí você vê matemática financeira, aí você vai para o português, aí você começa a botar um bocado de maluquice. E como é que você fazia para que isso coubesse no seu dia? Bom, desde o começo, eu não me tornei especialista em todas, assim. Acho que nem tem como. É muito difícil. E desde o começo você tem que entender, cara, que eu estudo assim para área de controle ou para área fiscal, para algum cargo que seja bem, deixa eu ajeitar aqui, para algum cargo que seja que exige muitas matérias, né? Você tem que entender que esse estudo exige maturidade, cara. E você não vai assim da noite pro dia, em 3 meses, 6 meses, passar. Eu conheço um cara só que passou por 6 meses de estudo, assim, saindo quase do zero e passou, mas inclusive ele é professor de direção, é o Arthur. Mas, cara, eu, por exemplo, passei com 2 anos e uma coisa legal que eu vi desde o começo é que era o seguinte, cara, não adianta você ter 2 craques no seu time, você tem um time de futebol, né? São 11 jogadores. Não adianta você ter 2 nota 10, um nota 9 e o resto nota 5 e 6. Não adianta, cara. Você não vai passar assim. Você vai ser eliminado por mínimos, ou você vai dançar naquela matéria que você acha que é um 10, aí você vai dançar e você vai vacilar, entendeu? Então, mais vale você ter um time todo de 8, de nota 8, do que você ter assim, algumas especialidades e ser fraco nos outros. Então, eu sempre buscava isso, ser bom para excelente em todas as matérias, e isso requer que você faça uma constante reavaliação, né? Como é que eu estou nessa matéria? Estou bem nessa matéria? Não estou? Então, eu estava sempre fazendo isso. Como é que eu assimilava várias matérias? Era justamente fazendo essa avaliação. Ah, como é que eu estou em português? Ah, português estou bom já. Já terminei toda a teoria, sempre fui bom em português, na escola, na faculdade, sempre, pô, escrevo bem e tal.
não preciso mais ficar estudando português, aprendendo as mínimas regrinhas, não, fazer só prova de português mesmo, meia hora. Pronto. Matemática financeira, mesma coisa, já tinha tido na faculdade, já sabia todas as formas, tirava de letra, gostava do assunto, pronto, botava meia hora. Agora, direito administrativo eu tinha dificuldade, porque eu não venho da área do direito. E, porra, muita lei, muitos conceitos parecidos, assim, né? Os nomezinhos que adoram trocar e tal. Então, eu tinha certa dificuldade. Botava 1 hora e meia. Mas aí, quando eu percebi que fiz a reavaliação, né? Depois de um tempo estudando 1 hora e meia de direito administrativo, chegou um ponto que eu terminei a teoria, que eu estava acertando várias questões, e aí eu percebi que, pô, tem muitas provas que direito administrativo, o peso não é tanto assim, peso de 5%, enquanto a AFO é 15%, 20% da prova. É melhor eu estudar mais AFO, né? Aí eu começava a estudar mais AFO, diminuía para 1 hora o direito administrativo. E assim ia, entendeu? Sempre fazendo a reavaliação de como eu tô na matéria e do peso que ela vai ter na minha prova. Claro, Então quando você você diria tem que um. você, na época que você estava. Hoje você é um especialista em AFO, né? Digamos assim, mas É, na época que você estudava, você se considerava especialista em alguma matéria? Porque minha teoria para concurso é a seguinte: aquela história do leão, né? Você não precisa ser excelente em nada. Você não precisa ser o melhor corredor do mundo, mas correndo eu e Sérgio Machado, eu só preciso correr um pouquinho melhor que o Sérgio para que o leão coma Sérgio e ele fique fora do concurso. Então é um pouco de você ser um pouco acima da média ali, né? Um pouquinho. é, Lógico, né? Você não tem que ser especialista em nada, tem que ser bom. Lógico, não passa em concurso sem você saber das matérias. Mas você só é, precisa estar um pouquinho melhor. E aí eu vejo muita gente boa. Você vai para é, cursinho, vai num aulão. Tem aquele cara que levanta a mão e responde tudo, né? O cara sabe tudo da área de constitucional. Mas o cara está ali há 25 anos. O cara nunca passou no concurso. Porque o cara se tornou um é. especialista em constitucional e esqueceu de AFO, esqueceu de português, esqueceu de direito administrativo. Então, acho que vai muito ao que você falou. Concordo também nesse ponto que a gente tem que ser bom, mas está ali sabendo de todas as matérias, uma nota 8 em cada matéria. Você pode ter até uma matéria que é 5 e outra que é 10, né? Mas É. você não tem como você se tornar, pelo menos num concurso assim, com um grande número de matérias, um especialista em todas as matérias. Digamos aí 16 É. matérias, né? Nessa sua historinha de meia hora, depois de você ter estudado, você precisaria de 8 horas por dia para estar revisando todas as matérias, né? Então, quer dizer, é um mundo de coisa que seria quase que inalcançável, né? Pois é, cara, uma coisa que eu sempre pensava, sempre tinha em mente, era o ganho marginal, né? Que tipo assim, pô, se tinha uma matéria que eu já estava acertando 90% das questões, e para sair de 90% para 95%, eu tinha que estudar mais 20 horas. Só que eu podia pegar essas 20 horas e sair de 40% no direito civil, que, por exemplo, eu nunca estudei muito bem direito civil, e eu poderia estudar 20 horas de direito civil e sair de 40% de acerto para 70% de acerto. Entendeu? Ganhei 30% em direito civil e poderia ter ganhado só 5% no direito constitucional. Então, sempre pensava nesse ganho marginal que eu estava tendo, na relação esforço-ganho que eu tinha nas matérias, entendeu? Então, o concurso é um pouco de estratégia também, né? Pelo que você está falando. Assim, é um jogo, né? Tem que saber a regra do jogo. Eu digo muito para os alunos, É, ó, saiba como é que funciona a sua banca, saiba como é que está a regra do seu edital, quanto vale cada matéria, se diz quantas é, questões tem, né? Tem edital que fala, vai ser 10 questões de tal matéria, para que você consiga fazer esse equilíbrio que a gente está falando, né? E uhum, alcançar ali o seu resultado, que é ser um pouco melhor do que aquele cara que não passa, né? Primeiro é, lugar ou último lugar convocado e nomeado, vai dar no mesmo. Talvez tenha diferença ali de tempo para ganhar dinheiro, né? Então tem vezes que você demora e é. fica um tempo sem ganhar o Ah, dinheiro, mas só porque demora a chamar, assim, é, mas, mas no final das contas tá todo mundo lá, né? é, Então, e aí, Sérgio, uma outra coisa, minha matéria lá na direção, você sabe, é a área discursiva, né? uhum. Então, como é que foi a preparação e qual é a importância que você vê da prova discursiva dentro do mundo dos concursos? Cara, a discursiva, eu vou até tirar meio que repetir aqui o que eu falei num artigo lá, né, que eu escrevi, que tu pediu para Isso. escrever. Cara, a prova discursiva, ela pode decidir a sua vida, praticamente. Pode ser a diferença entre você estar dentro e você estar fora. Tem um colega, por exemplo, que ele estava fora da, das,
das vagas. Ele ia ficar lá nos cento e poucos. E ele simplesmente arrebentou na discursível e agora tá lá, pô, na sala com a gente, comprou um Honda Civic, viajando, Ó, o Sérgio é rico, tranquilo. viu? Toda vez que eu falo com o Sérgio, vamos fazendo recurso, que a gente faz recurso aqui em direção também. Aí, não, rapaz, eu tô na Europa. Não, agora eu tô na China. Não, eu tô vendo que, pô, você não trabalha não, bicho? Então, além de trabalhar pouco, esse Tribunal de Contas dele é bom. Ele trabalha pouco e tá milionário. E toda vez que eu preciso da ajuda dele pra gente fazer os recursos aí pra ajudar o pessoal, rapaz, posso não, agora que eu tô viajando, tô na Europa, tô não sei aonde. Esse tribunal Vou- é bom. O Eu pessoal vou de te Honda dizer o que é Civic, viu? isso. Eu vou te dizer o que é isso. É a administração financeira, ó, que eu sou Financeiro, olha aí. especialista. Depois a gente vai fazer aqui uma live só pra falar disso. Aprender a gastar dinheiro pro Sérgio. Beleza. Sim, mas volta lá na discursiva, ele atrapalhei. Então, aí tinha esse cara, velho. Ele tava lá no cento e pouco, ia ficar de fora e agora tá dentro. Tinha outro também que ia ficar no 60 e pouco e agora tá dentro também. E do contrário, também, de outra forma, também tinha gente que tava dentro e foi mal na discursiva, vacilou e ficou fora. Cara, o primeiro lugar do nosso concurso, velho, ele simplesmente arrebentou na objetiva, né? E na discursiva ele quase vacila, ele tirou um pouco mais que o mínimo. O mínimo era 15, ele tirou 15,60, 80, sei lá. E se ele tivesse vacilado, ele tinha ficado fora, pô. Então, a discursiva, né? E a discursiva costuma ser, sei lá, 20%, 25% da nota, né? Nos concursos. Então, assim, cara, eu não negligenciava, mas eu confesso que eu não costumava estudar quando estava fora do edital. Quando Certo. tinha edital, eu costumava estudar, porque aí quando tinha edital é que eu sabia como é que vinha a prova discursiva, entendeu? Ah, vão ser duas questões e uma dissertação. Vai ser uma dissertação sobre os temas tais, de 30 linhas. Vai ser um parecer, vai ser tal coisa. Entendeu? Aí eu começava a fazer no mínimo uma por semana. Eu fazia uma dissertação por semana. E Uma por pegava semana, com um. edital na praça já. É. E eu pegava de provas antigas, ou inventava alguma coisa. E de vez em quando tinha um amigo também que estudava junto comigo e eu mandava para ele, e aí, o que que tu achou e tal. Aí ele voltava para mim, ficou bom, tal. Era assim que eu Então, você, estudava. quando saiu o edital ali, você fazia pelo menos uma por semana. Era. E aí, digamos que tem 3 meses, né? 12 Isso. semanas, fazia no mínimo 10, 12 discussíveis. Então, você era um cara que escrevia relativamente bem, né? Ou não? Você era um cara que tinha dificuldade de escrever Cara, aí em eu não, faculdade, nas coisas que você fazia? eu não me considero um escritor assim, não, tá ligado? Porque uma coisa que eu nunca fui muito de ler muito, sabe? Na minha adolescência, assim, sei lá, teve muita gente que leu Harry Potter, essas coisas, e eu não era muito de ler, sabe? Então eu acho que assim, meu vocabulário é um pouco restrito, tanto é que eu tô lendo muito mais agora, mas eu acho que é muito questão de técnica, cara. Técnica. Saber Porque aí como você falou no ponto, começar. você falou no ponto interessante, né? Eu não sou um bom escritor. Eu digo muito nas aulas aqui que eu direção, eu digo, pessoal, o bom escritor muitas vezes não passa em concurso. Escrever uma dissertação para o concurso, responder uma peça técnica, responder uma questão, um estudo de caso, tem um formato específico de concurso. Né? É muito mais técnico, muito mais uma estratégia de como apresentar aquela informação, né? Ah, uma dissertação, eu tenho que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas no estudo de caso eu Uhum. não preciso. Então, como é que eu É. vou utilizar minhas linhas para ganhar o máximo de ponto, né? Então, Uhum. o que você falou, acho que vai muito do que eu acredito. Assim, a gente não tem que ser um bom escritor. Você tem que ser uma boa pessoa para responder a discursiva do concurso, que tem suas regras Uhum. básicas, né? Um cara lá da Academia de Letras, se vier fazer um concurso, talvez saia muito pior do que Sérgio Machado, do que Sérgio Varela, do que qualquer Uhum. um da gente que sabe a técnica para a prova do concurso, né? Exato. Quando eu soube a técnica, cara, quando eu descobri as técnicas, ficou muito mais fácil. Muito mais fácil. É. Ah, Então não é ser um você. grande escritor, né? É saber jogar o jogo, né? Você que é um Exatamente. esportista aí que gosta de jogar, fazer vários, É, você não vai jogar futebol com a mão, né? conhece as regras, pô. Depois que você conhece as regras e sabe a técnica, pronto. Você vai só adaptando para o que tiver lá, para o que a questão te pedir.
E aí, Sérgio, fugindo um pouco já de tech, eu acho que a gente conversou bastante. Você falou que passou em 2 tribunais de contas, né? Aí é só Foi. curiosidade do pessoal. Por que TCE Paraíba e não TCE São Paulo? Não sei se foi TCE ou TCM, não sei qual foi o que você fez. Por que essa... Uhum. Foi TCE São Paulo, né? E foi uma época muito conturbada da minha vida, decisão difícil a fazer, né? Mas pelo menos era um problema bom. Cara, era basicamente assim, o salário era o mesmo em São Paulo e na Paraíba, o salário era o mesmo. Em São Paulo, expediente de 8 horas e rigidamente controlado, assim, tinha que entrar 8 horas, sair 5, não lembro. Tinha um horário do almoço. Então, assim, no final das contas, você acabava perdendo o dia todo lá, né? Eu queria ter tido a opção de ir para o interior de São Paulo. Se eu tivesse a opção de ir para o interior, talvez eu tivesse escolhido lá, porque eu acho que lá é bem tranquilo, assim, bem é tranquilo em questão de segurança e é desenvolvido ao mesmo tempo, sabe? Tem tudo perto. Então eu acho que eu talvez tivesse escolhido, mas não me deram a oportunidade de ir lá. É até uma coisa assim que o pessoal do concurso depois reclamou, sabe? Que para quem foram os primeiros colocados do concurso, eles não deram a opção. Ah, você tinha que ir para a capital. Mas à medida que foram chamando os alunos, quando chegou lá pelos 100, 200, eles perceberam que tinham vaga no interior e aí começaram a mandar a cartinha para os alunos, né, para os convocados, perguntando: ah, você quer ir para qual cidade? Aí botava capital, botava lá os interiores que tinham disponíveis. Então a gente ficou meio que assim, chateado, porque, porra, a gente que passou lá em cima não teve a chance de escolher, e quem passou lá embaixo está tendo a chance de escolher. Mas, enfim, passou. Na época eu só tinha a opção de ir para São Paulo capital e eu ainda tinha 2 vagas para decidir, porque eu passei em 2 concursos no TCE São Paulo. Passei para auditor e passei para administração. Foram 2 provas diferentes. E a administração parece que era até mais fácil, assim, tinha alguns, eram 7 horas, só que nem todos, às vezes eram 8 horas. E diziam que era um trabalho mais monótono e tal. Enquanto isso, lá na Paraíba, cara, era flexibilidade, podia ir de manhã, à tarde, a hora que você quisesse, fazendo as suas 6 horas, estava bom, o salário era o mesmo, o custo de vida mais baixo, as passagens para eu vir para Fortaleza, né? Saindo de Recife, eram mais baratas, então eu só pegava um ônibus para Recife, vinha aqui para Fortaleza, me permitia todo final de semana estar aqui em Fortaleza. Então eu saía do trabalho sexta-feira, meio-dia, 1 hora, estava lá no aeroporto de Recife umas 4 horas, pegava o voo 5, 6 horas, sexta-noite eu estava aqui. Aí ficava sexta-noite, sábado, domingo, segunda, aí segunda de manhã eu pegava o voo saindo aqui de Fortaleza, chegava em Recife, ônibus para João Pessoa e trabalhava à tarde lá no tribunal, trabalhava à tarde, saía à noite. Então, essa era a Agora minha vocês estão rotina. teletrabalho agora com Agora estamos de coronavírus? teletrabalho, estamos Todo até dia mundo... 30 de junho. E lá é assim, cara, lá é 6 horas. Ultimamente, agora, o último presidente estava meio que enforçando assim, para todo mundo fazer o expediente da manhã, de 7 a 1 da tarde. Certo. Mas tem gente que tem filho, não sei o que e tal, e precisa ir um pouco mais tarde. E, enfim, mas lá é muito assim, é 6 horas, você faz suas 6 horas lá. Às vezes você nem faz suas 6 horas, às vezes você faz mais quando você precisa, mas é mais questão assim de resultado. É entregar suas metas, entregar seu relatório e bola para frente, entendeu? Então Eu acho que valeu a pena a esse é o escolha. caminho. Eu acho Valeu a que pena a valeu a escolha. pena lá, apesar dos problemas que tem lá, né? Porque eu acho que todo canto tem Todo problema, ano vai cara. ter, né? É. Todo ano vai ter. Quando eu fui lá em São Paulo também, o pessoal pô, tacou o pau lá. O problema daqui é o presidente, é o diretor, não sei o quê, aqui é muito assim e tal. E lá na Paraíba ninguém me falou nada disso, né? Aí eu, porra, não, Paraíba aqui é bem melhor É e tal. só Mas, paraíso, só mesmo só problema. Paraíba. Mas depois que você entra, você vai vendo que tem coisa também, cara. Só tá mais É, escondido, é entendeu? como aqui, Então você fala, ah, o todo canto tem. TCDF é ótimo, é muito bom. Mas tem seus problemas, todo órgão vai ter, né? E Né? lógico, se não fosse tão bom, a gente também não estivesse lá, a gente continuaria estudando, estaria buscando um outro concurso, né?
Sérgio, a gente Pois está é. chegando aqui perto do final, mas uma coisa que você falou, eu achei interessante aí. Você fala, chegou uma hora que eu tive que escolher, né? Eu acho que concurso público, você termina chegando nesse ponto. Desde que você se dedique, que você abra mão ali de algumas horas de diversão, que você realmente sente a bunda na cadeira, leia, estude, faça a prova, chega uma hora que começa a aparecer os concursos, o resultado do que você plantou, né? E você começa a ter esse problema, escolher qual concurso você vai. É, É um ótimo problema? É. Mas no dia que chegar esse problema para vocês, vocês vão ver que muitas vezes dá um pouco no coração, né? Você fica ali, vou para ali, não vou, fico aqui. Então, espero que as pessoas cheguem nesse momento, né? Escuta aqui um pouquinho das dicas que a gente falou, o que é que o Sérgio falou, o que é que eu trouxe, para que você chegue no seu modelo também. Eu acho que assim que quem está estudando tem que buscar também encontrar o seu formato, a sua forma. Tem é, gente que estuda em pé, tem gente que estuda deitado, tem gente que estuda na biblioteca, tem gente. O importante é que você estude, no final das contas, né? Tem gente que é, revisa 24, 30, 50, tem gente que revisa, não sei. O importante é que você revise. E aí você tem é, que ir encontrando o seu formato para que você consiga realmente chegar aí num bom resultado, né? Dentro da é. matéria de afro, eu acho que aí procurar Sérgio, procurar ele lá da direção, que tem um grande material, né, junto com o Marcel, assim, eu acho que hoje é o melhor material dentro dessa área, preparação para a área fiscal, mas começou a cair também hoje em muitas provas, então, assim, não diria nem mais para a área fiscal, é um concurso que está começando a cair em muitas provas, né, prova de analistas, É, então, é. um material interessante, e aí com isso eu já me despeço aqui, deixa só o Sérgio fazer a sua despedida, quem aí está me seguindo, não segue o Sérgio, entra lá no Instagram dele, dá uma seguidazinha. Quem está seguindo o Sérgio e não segue, vem seguir o Sérgio daqui. É dois Sérgio, aí é fácil. É. Sérgio Massado e Sérgio Varela, para que a gente vá trocando essas ideias. Minha área é a prova discursiva. E a gente tem mais coisas em comum, a gente conversando, né? Foi interessante porque ele tem 3 graduações, eu tenho 3 graduações. Ele fez comércio exterior, uma das minhas graduações é comércio exterior. Ele Olha aí. passou em vários tribunais de contas, eu passei em vários tribunais de contas. Então, além do nome, agora tem Nordestino. uma. Nordestino. Só tem uma grande diferença. Eu estou do lado mais bonito, ele está nessa parte aí mais feiosa. Mas é um cara gente fina aí, eu acho que pode ajudar vocês nessa trajetória para concurso. Eu adotei o estilo quarentena aqui, ó. A barba cresceu, o Rapaz, o meu eu cortei em cabelo. casa mesmo. Quem cortou foi minha esposa. Não sei se está bom, mas melhorou do que estava. Tá show, tá show. Aí, Sérgio, então pegando o gancho do que tu falou, cara, de que cada um tem seu estilo, é verdade, cada um tem seu estilo. Agora, uma outra dica que eu dou também pô, não fica perdendo tempo lendo coisa, qual é o melhor método? Esse aqui é o método revolucionário. Aí tem gente que, pô, passa o dia lendo qual é o melhor método, é em pé, às 3 horas da tarde, não sei o quê. Pô, descubra, fique fazendo uma reavaliação do que você está sentindo, de como você está evoluindo, como eu fiz, galera. Como eu falei, comecei na fase 1 de revisão, lá revisando tudo, depois fui só para meia hora, depois fiquei só no último dia. Por quê? Porque eu fui fazendo essa avaliação, né, de como eu estava e tudo mais. E, pô, uma vez que eu descobri como é que eu estudava, qual era o método que eu gostava, que era ciclo, e depois que eu aprendi a montar meu ciclo, né, de acordo com as disciplinas que eu tinha dificuldade e que mais caía na prova. Depois disso, cara, nunca mais eu li coisa de qual o melhor método de estudar, como melhor revisar. Eu não ficava vendo assim, vídeos no YouTube e artigos na internet e tudo isso, não sei o quê. Meu irmão, você descobriu como é que você estuda, descobriu como é que você gosta, tá vendo evolução, não tem mais segredo. Senta a bunda na cadeira e estuda, pô. É isso. E um dia você vai sair de bater na trave e começar a fazer gol, cara. E você vai ver. O pessoal fala muito isso, né? Que uma vez que você chega lá, parece que abriu a porteira, assim. Abriu o cano e, pá, e você entra, começa a nadar abraçado. E comigo foi exatamente desse jeito, cara. Eu levei um fumo no TCE Pernambuco. Agora o TCE Pernambuco foi muito bom porque teve 4 provas lá. Eu acho que das 4 eu consegui fazer 3, ou foram todas as 4. Mas pô, foi muita experiência. E aí depois, foi um baque, né? Porque eu não passei, aí fiquei, poxa, tal. Aí comecei a estudar mais forte para as próximas. Aí, cara, saiu até TRT. Cara, eu nunca tinha estudado TRT, nunca tinha estudado direito de trabalho e processual de trabalho. Eu peguei assim 2 semanas e estudei só isso. Eu gabaritei a prova.
Olha aí, tá vendo? Porque eu sabia estudar, pô. Eu sabia estudar. Fui lá, vi quais eram os assuntos que mais caíam, fiz questão pra caralho, li os artigos da lei. Pô, decorei, caiu isso na prova, pronto, velho. Passou Não lá? deu outra. Eu fiquei em quarto. Quem ficou em primeiro lugar foi a Olha, tá Camila. bom. Ah, Primeiro- Camila. A É, Camila legal. do direção. E aí, tu Ainda não foi acredita chamada lá, que. não. É aquele que não foi chamado ainda, né? É, não foi ainda não. E tu acredita que eu errei uma questão lá de AFO, cara? De restos a pagar. Se eu tivesse acertado, acho que eu teria ficado em primeiro. Bom, mas você não Pô, iria trocar o tribunal por lá, não. Então, era. está em boa casa. E Aí, talvez. mas ó, passei. Aí, só pra dar Ah, uma perspectiva. Foi em julho ou foi em setembro o TCE Pernambuco. Esse TRT foi em outubro. Aí depois teve TRF5 em novembro, TCE São Paulo em dezembro e TCE Paraíba em janeiro. Cara, passei em todos. Passei em todos. No e TRT aí, fiquei em quarto, no TRF5 fiquei em sétimo, nono, em dois cargos, TCE São Paulo passei nos dois e Paraíba passei. Em questão de 4 meses eu resolvi minha vida, passei em tudo, velho. e nesse negócio de quarentena, o pessoal tá parado, né? Eu digo, ó, estuda, porque quando sair, vai sair muito concurso. Então tem que É, aproveitar, né? Não dá pra pessoa perder, como você pegou aí uma leva boa, né? Você teve ali 5, 6 concursos ali em 6 meses, né? E terminou que foi, foi quando você chegou preparado, né? Aí pra gente foi. fechar, você falando aí, eu me lembrei de uma coisa também que pra mim marcou muito. Essa questão de você aprender a lidar um pouco ali com a derrota, né? Você foi no TCE, foi mal, mas pelo que você está falando, você canalizou sua energia para fui mal, tenho que melhorar. E aí buscou melhorar naqueles pontos, né? É, Quando eu comecei a fazer sim. concurso para conselheiro substituto, o primeiro cargo que eu fiz foi o TCE de Minas Gerais. Aí eu disse, vamos ver se esse concurso é difícil. Aí vou lá fazer. Aí fiz, não fiz nem um ponto de cortas. Caralho, bicho, estou burro para danado. E na outra semana tinha o TCM de Goiás também para conselheiro substituto. Aí eu disse, Peraí, tu é não, conselheiro substituto, não, é? não, eu passei, mas eu estou Ah, aqui no tribunal como analista, né? Passei lá. sim. Aí eu fui fazer o de Goiânia. Quando eu fui Cara, fazer o de Goiânia, uma semana depois, eu tinha sido reprovado, uma semana depois. No de Goiânia, na primeira fase, acho que eu fiquei em terceiro, ou foi sexto lugar, entre os 6 primeiros. Então, de um cara que não sabia de nada, em uma semana eu me tornei uma pessoa muito capacitada. E que, na verdade, é a mesma pessoa. É talvez o dia que dá errado, o dia que a prova não vai bem. O ah, que eu acho que eu fiz melhor foi não desanimar, foi dizer, tá bom, já que eu fui tão burro, e depois descobri que não é que eu fui burro, não passou ninguém. Essa prova ninguém passou no ponto de corte, teve um novo concurso do TCE de Minas Gerais há pouco tempo, né? Aí uhum. você perguntou se está Ah, conselheiro substituto. Não, aí eu passei conselheiro substituto aí de Goiânia, fiquei em sexto lugar, e primeiro lugar lá no Amazonas, né? E depois top. assumi aqui no Tribunal de Contas, não como conselheiro substituto, e espero estar aposentado, não como conselheiro substituto, fazendo minhas atribuições, que eu gosto de fazer, e com a vida talvez um pouco menos conturbada, né? Eu acho que as pressões desses cargos maiores muitas vezes são complicadas. É assim, isso é verdade. Ô, Sérgio, Beleza, brigadão aí, foi um bom bate-papo. Qualquer dia a gente valeu. faz outro aí. Tem muita coisa para conversar, termina que em uma Tem, hora parece muito, mas não é tanto, né? Parabéns aí beleza, pelo sucesso e a gente vai trocando as ideias. Um abraço. beleza. Valeu, galera. Obrigado aí Valeu, pra quem gente. Um abraço. acompanhou. Quem tiver pergunta, manda aí ainda. A gente responde.